Atividade cardíaca. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Quantos estão preparados para receber a palavra? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer e abençoar a vida de Daniel. Senhor, ele se preparou para esse momento. Pai, que o teu Espírito Santo que está sobre nós esteja sobre ele, que esteja com ele em todo o tempo aqui. Espírito Santo, que o Senhor seja o guia, o condutor da palavra através da boca do teu filho, em nome de Jesus. Nós proibimos toda interferência do inimigo neste ambiente e declaramos este ambiente livre para a manifestação do poder e da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Antes de se assentar, cumprimente a pessoa que está do seu lado, frente, atrás. A paz e a graça seja com a igreja, amém? Eu tenho que dizer que para mim é um desafio estar aqui hoje, mas para mim é ótimo porque esse desafio revela que é Deus que vai operar, amém? Que não vai ser de mim, porque se fosse de mim eu não estaria nem aqui, amém? Vamos abrir a Bíblia em Salmo 127, versículo 4. Queridos, eu queria aproveitar que hoje é o Dia dos Pais para falar sobre uma coisa que eu ainda não sou, mas serei. E que, infelizmente, na nossa nação é uma área que tem deixado a desejar, que é a paternidade. Hoje no Brasil nós temos muitos casos de famílias sem pais. Mas às vezes não apenas não ter um pai, mas às vezes são pais ausentes. E eu queria falar sobre esse assunto, não porque eu escolhi, porque se eu fosse escolher eu ia falar sobre o meu assunto predileto, que é Jesus, mas porque Deus me pediu. E realmente está sendo um desafio falar sobre isso. E eu estudei bastante e ainda é um desafio. A Bíblia fala em Salmo 127, versículo 4, que como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na mocidade. Queridos, esse versículo é um versículo tão lindo porque fala assim: ei pai, o seu filho é como uma flecha. Você tem o alvo e você direciona para onde ele vai. E hoje a gente vê muitos pais, às vezes, em situações onde se perguntam: por que o meu filho se encontra assim? Por que o meu filho foi para um caminho tão diferente? Às vezes você não soube direcionar o caminho para onde o seu filho deveria ir. E essa palavra é uma palavra que chegou em mim, não porque eu sou pai, mas porque, como não sou líder do Impacto Jovem, mas fui líder de muitos jovens, e andando com jovens, conversando com jovens, lado a lado, a gente percebe a deficiência da paternidade nas igrejas. Pai, eu queria dizer para vocês que vocês são homens de Deus, amém? Amém? E como homens de Deus, nós devemos seguir a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que nós, homens, somos responsáveis pela direção da nossa família. A Bíblia fala que aquele que não sabe cuidar da sua família é pior do que o ímpio. Então não vamos deixar com que a nossa salvação, com que a nossa santidade seja peque nisso, nessa coisa tão pequena, mas que é uma coisa fundamental. Porque Deus, Ele vai ver
um grande líder não é somente quando você está na frente de uma multidão, mas quando você tem que olhar para aquele filho todos os dias. Todos os dias você tem que ensinar ele. Todos os dias você tem que dirigir a vida dele. Todos os dias, todos os dias. Porque às vezes pregar para multidões é fácil, porque elas nunca mais vão olhar na sua cara. Mas às vezes pregar todos os dias, porque o filho vê como é o pai. Queridos, eu sei que às vezes é um assunto muito triste a gente falar sobre a deficiência de algo, mas infelizmente hoje eu já fui em vários cursos de libertação, já li vários livros que apontam que o Brasil tem tido uma deficiência na área da paternidade. E eu quero que hoje você que é pai ou planeja ser pai, um dia vai ser pai, diga: eu não sou assim, amém? Amém. Levanta sua mão e declara sobre a sua vida: eu não sou assim. Eu vou ser um pai cujo meu filho será um homem de Deus. Para mim é muito importante estar aqui hoje, porque tudo que eu sou é fruto de um grande pai, amém? Eu sou assim, eu prego, eu estou casado, nunca fumei, nunca bebi, porque eu sou fruto de um grande pai. E eu quero que você hoje preste atenção de que a sua história, a história do seu filho também pode ser assim, porque depende de você. Depende de você. Infelizmente, se formos acompanhar a história da Bíblia, a Bíblia é cheia de pais que falharam. Homens de Deus que falharam. Nós vemos o caso de Abraão, que por um motivo acabou se tornando o pai de um filho bastardo, fora do seu casamento. E ali naquela procedência veio Isaac, que também teve vários erros como pai. Os seus filhos ele tinha um preferido, eram gêmeos, e ele tinha aquele que preferia. E aí Jacó vem também com os sinais de um pai ruim. Não porque eles não amavam seus filhos, mas talvez porque eles não perceberam a responsabilidade que você, pai, tem de dirigir a vida dos seus filhos. Infelizmente hoje, no Brasil e em todas as nações, nós temos várias pessoas presas porque lhes faltaram um pai. E temos também pessoas no homossexualismo porque lhe faltaram um pai. O Brasil hoje encontra pessoas na prostituição porque lhe faltaram um pai. E eu não sei aqui quantos hoje podem dizer que tiveram um bom pai, mas a Bíblia fala que Deus é o teu pai, amém? Então não fique triste, porque Deus é o teu pai. Infelizmente hoje essa é a realidade, mas hoje vai mudar, amém? Amém. Amém. Eu estava preparando essa palavra e me veio um assunto ligado à paternidade que hoje no Brasil não é muito pregado, que se chama homossexualidade. E é um assunto que, se a gente for ouvir, já vem o preconceito. Aposto que muitos já fizeram aquela cara assim. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Esse capítulo fala sobre a queda do homem, amém?
Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não o comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É interessante que a queda do homem não estava em um fruto, estava na desobediência. Deus, ele não quis dizer que aquele fruto era um pecado, mas o fato de você desobedecer a Deus era o pecado. E o que muitas pessoas não entendem é que a homossexualidade não é um pecado, mas a desobediência da lei que Deus nos deixou é um pecado. E a lei que Deus nos deixou constitui que homem e mulher. Amém. E eu queria falar hoje sobre um estudo que foi feito por uma pastora chamada Neuza Etioca, missionária, verdade, eu acho. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos 1. As pessoas às vezes acham que a homossexualidade é um assunto recente. Não é. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A partir do versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Eu li, reli várias vezes esse texto. Eu falei: Senhor, o que significa isso? Ainda não entendi, me explica. E Deus falou assim: há uma ligação muito forte entre a homossexualidade e a idolatria. Um país idólatra não pode ser diferente de um país
onde a homossexualidade cresce dia após dia, porque a idolatria e a homossexualidade estão ligadas. Verdade. A Bíblia diz assim. Então nós temos que entender que se o país está passando por isso, é por causa da própria idolatria no país. Entretanto, fazendo alguns estudos sobre a homossexualidade na antiguidade ainda, eu vi um país que era a Grécia, totalmente inflamada de homossexualismo. Todos os jovens eram passivos e os homens de mais de 30 anos eram ativos. E todos os jovens passavam por uma fase onde eles deveriam se render a isso. E o mais interessante é porque naquela época eles não podiam nem ter o direito de gostar dessa prática, senão eles seriam assassinados. E eu comecei a estudar, mas Deus, como que isso entrou tão forte no Brasil? Você acha que Deus, que o diabo, começou a usar a homossexualidade no país? Apareceu de homossexualidade e pronto. Não. Ele começou a atingir os pais da nossa nação. A primeira coisa que o diabo fez foi tirar, arrancar os pais da nossa nação. É muito triste quando você vai no momento de libertação e você vê quantos e quantos jovens têm seus pais ausentes. Quantas e quantas pessoas passaram por pais que eram uns verdadeiros... Eu não queria usar essa palavra porque ela é muito forte, mas uns viados de baterem na cara das mulheres. Você acha que um filho que vê isso quer ser um homem como o pai é? Um agressor? E infelizmente isso existe. Pais que agridem os filhos, as mulheres. E muitas das vezes nós vemos o questionamento tão forte de por que isso tem entrado na nação. Mas são pais que às vezes ainda não estão entendendo a responsabilidade. Hoje, na maioria das casas brasileiras, a responsabilidade da criação dos filhos, da educação dos filhos, tudo fica por quem? A mãe. O comércio vira totalmente bomba, né? No dia das mães. No dia dos pais você não vê um gato com gato. É verdade, é verdade. E por que isso, igreja? Porque infelizmente essa foi a cultura que a nossa nação criou e que hoje vai ser destruída na nossa igreja. Nós não vamos ser os mesmos pais que os nossos pais, avós, tataravós e etc. foram, porque nós temos a autoridade de ser diferença. A Sara Shiva, pastora, ela uma vez ela tem ido em vários programas falado sobre vários assuntos da qual ela prega. E uma vez perguntaram para ela assim: o que você acha da homossexualidade? E ela falou assim: a homossexualidade é uma opção, às vezes aprendida ou imposta, que a pessoa ela tem na vida dela. E ao mesmo tempo que ela tem a oportunidade de escolher por ser, ela também tem a oportunidade de escolher por não ser.
infelizmente, os pais não prestam atenção aonde vão os seus filhos. E quantos casos de abusos sexuais estão na história do nosso país? Queridos, isso é uma coisa preocupante. Sabe por quê? Eu não me preocupo do movimento LGBTS estar crescendo. Eu me preocupo com aquelas vidas que estão ali. E são pessoas que às vezes saíram das igrejas, que tem potencial, que tem vida, e que muitas vezes foram levadas, empurradas, porque é isso que às vezes tem acontecido. A nossa sociedade tem às vezes empurrado muitos jovens que já vêm afeminados, muitas pessoas que já têm desde a infância apresentando algumas características. As pessoas da sociedade têm empurrado essas pessoas para a homossexualidade. Mas eu quero te dizer que Deus ama você como você é. Ele não se preocupa ou se importa se o seu cabelo está para cá ou para lá. Ele quer saber do seu coração. É claro que nós sabemos que existem coisas que escandalizam. Claro que nenhum homem vai vir aqui se travestir. Entretanto, às vezes damos mais importância às vestes do que à vida que está debaixo das vestes. Um estudo muito interessante. Eu parei uma vez para assistir aquele programa Gabi Quase Proibida. E lá tinha uma entrevista de um homossexual e ele falou assim: quase todas as famílias no Brasil têm um homossexual na história deles. E eu parei para pensar aquilo e eu falei: é verdade. A maioria das famílias brasileiras tem pelo menos um. Mesmo que seja tataravô, avô, sei. E isso não deve se repetir. As nossas gerações não devem ter filhos, netos, tataranetos homossexuais. Eu posso dizer que eu tenho autoridade para falar nesse assunto porque eu estive no mundo do balé. E naquele mundo é um mundo cheio de homossexuais. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Enquanto nós, igreja, apenas ficarmos pensando: eu não vou deixar meu filho ou a minha filha entrar num mundo desse. Ei! Quem é a luz do mundo? Aleluia. Eles ou vocês? Quem tem que brilhar a luz é eles ou são vocês? Eu acho um testemunho muito lindo de um rapaz do Jeová em Si, que se chama Luciano. Ele nunca tinha dançado e hoje ele é um dos melhores bailarinos da companhia. E ele virou e falou assim: eu entrei neste mundo porque havia falta de homens verdadeiros para mostrar o que eles devem ser, o que eles podem ser. E é um testemunho muito lindo, porque aonde ele vem passando, as pessoas vêm sendo transformadas, vêm sendo libertas, porque ele é um homem de verdade. E é interessante que um dos meus amigos que era homossexual, ele virou e falou assim: Daniel, você está aqui na mesma companhia que eu. Você era para ser muito melhor que eu. Ele disse
disse assim: por que você não abandona essa sua igreja? Por que você não abandona o seu casamento, que estava já tem 3 anos que eu namorava e noivei com a Natália? Abandona. Você pode ser o melhor neste mundo do balé. Eu ri para ele e falei: porque isso não foi uma escolha do meu pai, isso não foi uma escolha da minha esposa, essa escolha foi minha, de servir a Deus. Eu posso ser o melhor no mundo do balé, e nada disso vai me completar. E é engraçado que essa pessoa, ele começou a chorar na minha frente. Ele falou: Daniel, eu queria ser como você, porque eu já fui crente. Olha aí. E onde eu passava, o histórico era de rejeição, que Deus quer que você abra mão da dança, que Deus quer que você faça isso, abre mão de tudo, faz isso, faz aquilo. Eu falei para ele: querido, Deus, ele te ama como você é. Deus, ele te fez, e ele tem todo o planejamento da sua vida pronto. E pode ter certeza que se você precisar abandonar a dança, você nunca será infeliz. Sabe por quê? Eu sou uma pessoa que amo pregação sobre abnegar a carne, abrir mão de si, crucificar. Mas uma coisa é nítida em todos aqueles que sacrificaram a sua carne: Deus os honrou com algo muito maior. Aleluia! O que Deus tem para a sua vida é incomparavelmente melhor. Uma vez eu conversando com o próprio Luciano, que é da companhia do Giovanni Si, eu falei: nossa, às vezes eu fico triste, porque o meu tempo está passando e eu não vou ser a pessoa que eu queria ser no mundo da dança. E ele virou para mim e falou bem assim: querido, se Deus tem uma obra na sua vida, Abraão teve filho com 100 anos. E aquilo ficou assim para mim durante muito tempo. E ele falou: eu não sei o que te dizer, se é para Deus, de Deus na sua vida ou não. Eu sei que eu posso te dizer que o que Deus tem para a sua vida vai acontecer. Aleluia. E no tempo de Deus. Queridos, a gente pode abrir mão de coisas, mas eu vou dizer para vocês uma coisa: a coisa que Deus nos dá, aquilo que vem das mãos de Deus, aquilo que Deus nos entrega, é incomparavelmente melhor. Aquele que espera para casar com a pessoa certa não tem aquela dúvida: ih, será que amanhã eu separo? Se já tem esse pensamento, pensa se foi de Deus. Porque aquilo que é de Deus para a tua vida, o pensamento é outro. Eu posso errar, eu posso falhar, mas o que é de Deus vai durar, porque aquilo que Deus construiu, nem homem separa. Riquezas não separam, dificuldade financeira não separa. Às vezes as pessoas olham pra gente: ah, são tão novinhos. Eu e a Natália casamos já faz 6 meses. Temos de relacionamento 3 anos e 6 meses. E nunca pensamos em separar. Porque o que é de Deus, a própria Bíblia fala, quando os discípulos ficaram em uma situação constrangedora, onde falaram: vamos matar esse povo que está pregando a palavra de Deus. E teve uma pessoa muito sábia, não vou me lembrar certamente de quem era, Gamaliel.
disse assim: se é de Deus esta obra, ninguém pode destruir. Queridos, essa área é uma área deficiente, mas que nós vamos fazer a nossa igreja